Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos à edição do Futebol de Verdade Flash para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, os 16 avos de final, a segunda ronda em que entraram em competição as equipas da Primeira Liga. Ora, tal como aconteceu na terceira, nos 32 avos de final, não houve edições do Futebol de Verdade Flash para os jogos dos principais candidatos à vitória na competição, mas há depois uma edição especial do Futebol de Verdade Flash para fazer as contas à globalidade desta eliminatória, que foi uma eliminatória em que correu tudo mais ou menos pela normalidade e temos uma edição da Taça de Portugal em que muito provavelmente não vamos ter grandes surpresas. Porquê? Porque neste momento das 16 equipas em prova, 15 são ou da Primeira ou da Segunda Liga. Temos em prova 9 equipas da Primeira Liga e nesta eliminatória foram eliminadas 5, mas 4 delas porque jogavam com outras equipas da Primeira Liga. A única surpresa, se é que lhe podemos chamar assim, foi a vitória do Nacional da Madeira sobre o Casa Pia. O Casa Pia vive um momento conturbado, com troca de treinador, portanto, nem sequer se pode olhar para o que se passou ali exatamente como uma surpresa, mas, portanto, temos 9 equipas da Primeira Liga, temos 6 equipas da Segunda Liga, e vale a pena citá-las: Marítimo, Futebol Clube Penafiel, Nacional da Madeira, Santa Clara, União de Leiria e Tondela, e temos uma equipa do Campeonato de Portugal. Não há equipa já da Liga 3, há uma equipa do Campeonato de Portugal, que é o Amarante, e o Amarante conseguiu impor-se a outra equipa do Campeonato de Portugal. Portanto, uma haveria sempre, que foi a União Desportiva de Paredes. E esta derrota do Paredes acaba por, de certa maneira, sentenciar aquilo que foi uma espécie de maldição dos Tombas Gigantes. Todas as 4 equipas que eliminaram formações da Primeira Liga na terceira eliminatória, na eliminatória anterior, foram eliminadas na quarta eliminatória. E vamos ver, o Torriense, que tinha afastado o Rio Ave na ronda anterior, caiu agora nos penaltis em casa contra o Tondela. O Lanque Vilaverdense, que tinha eliminado o Farense na eliminatória anterior, perdeu agora por 4-1 com o Vitória Sport Clube em Guimarães. O União de Paredes, que tinha ganho ao Moreirense na eliminatória anterior, agora perdeu em casa por 2-0 com o Amarante e foi também afastado. E, por fim, o Canelas, que tinha eliminado o Grupo Desportivo de Chaves, ganhando-lhe por 1-0, foi agora derrotado pelo Marítimo, perdendo por 3-1. Portanto, todos os Tombas Gigantes da eliminatória anterior foram agora afastados, o que, de certa forma, vai lançar a tal maldição dos Tombas Gigantes. Portanto, temos uma Taça de Portugal praticamente sem grande espaço para surpresas. 9 equipas da Primeira Liga, 6 equipas da Segunda, uma equipa do Campeonato de Portugal. Isto quer dizer o quê? Que já a partir da próxima eliminatória, dos oitavos de final, muito provavelmente há um elevado risco de termos já choques entre candidatos, porque o sorteio já não pode protegê-los muito mais. Ora, os 4 principais candidatos, que são aquelas 4 equipas acerca das quais eu faço aqui edições regulares do Futebol de Verdade Flash, em quase todos os jogos. Não faço ainda na Taça de Portugal, mas começarei a fazer edições especiais por jogo para a Taça de Portugal a partir dos quartos de final. Ainda não vai ser dos oitavos, mas essas 4 equipas ganharam os seus jogos sem grandes dificuldades, com um score global de 18 golos marcados e 1 golo sofrido. Portanto, foi uma mortandade da qual só escapou, e a única equipa que teve alguma dificuldade, ainda assim, também era quem tinha... era uma das duas que tinha o adversário mais complicado, foi o Benfica, que jogou em casa com o Famalicão e só muito perto do final é que conseguiu desbloquear o marcador. Mas vamos agora olhar então caso a caso, muito brevemente, sem aquele detalhe que é habitual nas edições do Futebol de Verdade Flash, para os jogos destes 4 candidatos. O Futebol Clube do Porto 4, Montalegre 0, o Portimonense 1, Sporting Clube Braga 4, o Benfica
2, Futebol Clube Famalicão 0 e o Sporting 8, Domiense 0. Para vermos então como é que correram os jogos às 4 equipas que têm mais força neste momento, e todas elas acabaram por ganhar com inteira justiça. Começou por jogar o Porto, ainda na sexta-feira à noite, recebeu o Montalegre, era um jogo também em que o Futebol Clube Porto era absolutamente favorito, e Sérgio Conceição fez várias alterações ao seu 11 habitual. Entrou apenas com 4 jogadores que têm alguma rotina de titulares, que foi o João Mário na lateral direita, o André Franco no meio-campo, o Galeno na ponta esquerda e o Evanilson como ponta de lança. De resto, chamados ao 11 elementos como o Cláudio Ramos, o Zé Pedro, o Fábio Cardoso, o João Mendes, o Gruites, o Romário Baró e o Dani Namazo. E, aliás, o Dani Namazo foi quem fez o primeiro golo, logo aos 13 minutos. O Porto arrumou a questão muito cedo, com golos aos 13 e aos 18 minutos. É verdade que o primeiro lance de perigo da partida tinha pertencido ao Montalegre, e isso acabou por permitir que Cláudio Ramos se destacasse logo no início da partida, mas depois o Porto, com 2 golos aos 13 e aos 18 minutos, acabou por resolver a questão relativamente cedo. Foram 2 golos em que foi importante a seriedade competitiva colocada pelo Futebol Clube Porto no jogo. Sempre no primeiro golo houve uma série de ressaltos ganhos pelo corredor central. Um bom passe do Galeno para o Namazo, que acabou por fazer o primeiro golo, 1-0. Isto foi ao minuto 13. Depois, ao minuto 18, depois de Namazo ganhar também uma bola dividida no corredor central e de a deixar à disposição de Evanilson, o Evanilson fez o 2-0. O Evanilson viria a bizar ao minuto 44, portanto 3-0 ao intervalo, jogo mais do que resolvido para a segunda parte, num lance em que há um belíssimo passe de ruptura para o Galeno a ganhar as costas da defesa do Montalegre e a servir o Evanilson para o golo que deixava ainda mais tranquilo o marcador para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto ainda marcou mais um golo na segunda parte. O primeiro golo de Fran Navarro desde que chegou ao Futebol Clube do Porto, uma jogada que envolveu o Francisco Conceição e o João Mário. E a segunda parte serviu muito para Sérgio Conceição poder fazer uma série de... Ele não lhe chamou experiências no final, chamou-lhe apenas utilizar os jogadores que tem. Alain Varela acabou a jogar como defesa central e vamos a ver, pode ser possível que tenha de o fazer no jogo contra o Futebol Clube Barcelona já na terça-feira. Porquê? Porque dos 4 defesas centrais do Porto, David Carmo está castigado, Pepe está lesionado, Marcano está lesionado, sobra apenas Fábio Cardoso, que foi capitão de equipa neste jogo contra o Montalegre, vai ser seguramente titular em Camp Nou. A questão aqui agora é de perceber porque Zé Pedro não pode jogar, porque não está inscrito na Liga dos Campeões, nem tem idade suficiente para contar como integrante da lista B, e, portanto, falta perceber quem é que vai ser o segundo defesa central do Futebol Clube Porto nesse jogo. Se Pepe recuperar, será com certeza Pepe. Se Pepe não recuperar, veremos se pode ser Alain Varela a jogar naquela posição pelo Futebol Clube Porto. De qualquer maneira, 4-0, resultado arrumado, sem grandes problemas, tal como viria a acontecer também no sábado com o Sporting Clube Braga. Ora, o Sporting Clube Braga tinha à partida aquela que podia parecer a tarefa mais complicada, porque defrontava uma equipa da Primeira Liga e fora de casa. O Braga tinha ainda recentemente ganho em casa ao Portimonense por 6-1, mas tinha estado a perder e, portanto, anunciava-se aqui uma espécie de uma revanche por parte da equipa algarvia. Isso não inibiu o Artur Jorge de fazer uma série de alterações também. Ele entrou, ainda assim, com mais titulares habituais do que tinha acontecido de véspera. Aliás, tanto o Braga como o Benfica, os dois que jogaram no sábado, como tinham adversários de Primeira Liga, acabaram por não rodar assim tanto. No 11 do Braga apareceram o Vítor Gomes, o José Fonte e o Niakate. Enfim, não há 2 titulares claros no centro da defesa para o Sporting Clube Braga, portanto, sejam Fonte, Niakate, Serdar. Neste momento, eu acho que Fonte e Niakate vão ser os titulares no jogo, sempre que possível, para
para Artur Jorge. Depois, João Moutinho, que ganhou recentemente a titularidade, jogou no meio-campo com Zalazar, e eu acho que o meio-campo do Braga vai ser cada vez mais isto, um jogador mais seguro como é Moutinho, em alternativa Vítor Carvalho, e um jogador que arrisca mais no passe, como é Zalazar, e em alternativa Al-Musrati. Creio que, aliás, no jogo contra o União Berlim, Al-Musrati pode vir a ser o titular. Jogaram ainda de início Álvaro Jaló e Ricardo Horta, titulares absolutos. De resto, apareceram no 11 como jogadores que não estão assim tão rodados, o guarda-redes Ornichek, o lateral esquerdo Marino em vez de Borja, o ponta de lança Abel Ruiz em vez de Simon Banza, e ainda o segundo avançado Pizzi, que apareceu como número 10, vamos lá, nas costas do ponta de lança, do Abel Ruiz, acabando o Bruma por saltar do 11 e Ricardo Horta por aparecer no corredor esquerdo. Ora, o jogo é marcado pelo golaço de Álvaro Jaló, logo ao minuto 13 também, a dar ali um sinal daquilo que o Braga queria pôr no jogo, seriedade, mas também muita inspiração. Mas o jogo estava complicado para o Braga até o início de segunda parte, em que 2 golos de Ricardo Horta de rajada resolveram a situação. No primeiro, com alguma felicidade, mas a beneficiar do futebol mais vertical de Zalazar, que aparece ali próximo de Ricardo Horta para o servir, e no segundo, com uma bela desmarcação e uma bela movimentação do Pizzi entre linhas, a atrair a marcação e a libertar o Ricardo Horta na meia esquerda, para um remate este sim, sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Portimonense. O Rony Lopes ainda fez o 4-0 e não podia deixar de ser. O Braga sofreu o golo da praxe, um golo de Filipe Relvas após um pontapé de canto. Bom, ainda assim, o teste para o Sporting Clube Braga antes da semana de Liga dos Campeões, e o jogo pode vir a ser fundamental, se não for para se manter na luta por uma vaga na Liga dos Campeões, pelo menos para conseguir a continuidade europeia através da Liga Europa, que vai ser a recepção à União Berlim na próxima quarta-feira. Ora, Braga enfrenta então 4-1 ao Portimonense. À noite, o jogo que acabou por ser o mais equilibrado dos 4 que envolveram os principais candidatos à vitória, não só na Liga, como também, naturalmente, na Taça de Portugal, que foi o Benfica Famalicão. O Benfica apareceu com o 11 de gala, sem grandes novidades, não era caso para menos. O Famalicão já tinha, por exemplo, causado muitas dificuldades ao Sporting em Alvalade no jogo para o campeonato, mas apareceu um Famalicão diferente relativamente ao Famalicão que se tinha visto no jogo de Alvalade. Em Alvalade, mais baixo no campo, mais preocupado em defender, era um jogo de campeonato, desta vez jogo de taça, jogo em que tinha que ficar tudo resolvido, e vimos um Famalicão até mais atrevido. Portanto, o Benfica a aparecer com Trubin, depois voltou a ter Morato como lateral esquerdo e Orsnes como lateral direito, continuam por resolver as questões das laterais defensivas da equipa de Roger Schmidt, mas daí para a frente o 11 absolutamente habitual, com João Neves e Florentino no meio-campo. Coxo regressou, mas saltando do banco, não foi titular. Os 3 homens de apoio ao ponta de lança foram ainda assim Di Maria, Rafa e João Mário, os 3 também que tinham jogado, por exemplo, no derby contra o Sporting, e aí sim houve uma mudança, porque em vez de Musa apareceu Tenkstedt. Tem sido o hábito de Roger Schmidt premiar o jogador que resolve um jogo, dando-lhe a titularidade no jogo seguinte, e portanto Tenkstedt tinha marcado o golo da vitória contra o Sporting no derby, acabou por ser titular e não esteve mal, acabou por estar na origem dos 2 golos do Benfica. É de um cruzamento dele do lado direito que nasce o primeiro golo do Benfica, já ao minuto 72, um autogolo de Riccielli, depois de Tenkstedt cruzar a bola do corredor direito, o Riccielli cortou para dentro da sua baliza, acabando por se desentender com o guarda-redes Luís Júnior, e depois foi também Tenkstedt que sofreu a falta que originou a expulsão de Otávio Ataído, o outro central da equipa do Famalicão, deixando o Famalicão a jogar com 10 homens, logo a seguir a sofrer o primeiro golo. Portanto, não, Tenkstedt não esteve na origem dos 2 golos, mas esteve na origem do primeiro golo, e depois também causou uma expulsão que deixou o Famalicão, conforme o próprio João Pedro Sousa reconheceu,
sem qualquer hipótese de reação. Ora, depois disto, ainda uma bola ganha pelo João Mário e entrega ao Rafa, motivou o 2-0. Um belo golo do Rafa, uma belíssima finalização da esquerda para o meio, com a bola a entrar em arco no poste mais distante, mas aquilo que se vira até aí tinha sido um jogo quase sempre dividido. Oportunidades de golo para as duas equipas na primeira parte. É verdade que quem esteve mais em destaque até foi o guarda-redes do Famalicão, o Luís Júnior, nomeadamente uma defesa que ele faz a um remate de Di Maria, uma defesa absolutamente monstruosa, mas atenção, porque o Famalicão, quase sempre pelo corredor esquerdo, onde juntava o Francisco Moura e o Puma Rodrigues, foi sempre sendo capaz de causar desequilíbrios na estrutura defensiva do Benfica e podia muito bem também ter-se adiantado no marcador. Acabou por ser justa a vitória do Benfica, mas não foi fácil, não deu para descansar e terá servido apenas à equipa de Roger Schmidt para poder reganhar ritmo competitivo face ao muito importante jogo com o Inter de Milão, que aí vem. O Benfica já não pode apurar-se na Liga dos Campeões, mas, atenção, tem ainda que pontuar para ver se consegue, pelo menos, continuar na Europa através da Liga Europa. Ora, hoje, o último dos grandes a jogar foi o Sporting. Tinha também à partida aquele que parecia o adversário mais fácil, que era o Domiense. O Domiense era o último da sua série do Campeonato de Portugal. Vinha de 2 goleadas e encaixou mais uma. Foram 8-0. O Ruben Amorim também mudou muita gente na equipa. Assim, do 11 habitual, manteve Coates, que no jogo superou Anderson Polga como o estrangeiro com mais jogos com a camisola do Sporting. Ainda Yulman, de Ricardo Gaio, e depois das duas uma, ou Mateus Reis ou Nuno Santos. Enfim, eles têm alternado como alas. De resto, uma série de novidades na equipa do Sporting, o Franco Israel, o Neto, o Bragança, Nuno Santos ou Mateus Reis, conforme quisermos. Jenny Catamo, que regressou de lesão e apareceu como titular, como extremo direito. O Sporting ensaiou uma nova estrutura, também o Paulinho e o Trincão no 11. O Sporting ensaiou uma estrutura relativamente diferente, porque apareceu em 4-2-4 ou em 4-4-2, conforme quisermos, com Gaio a partir como lateral direito, Mateus Reis a partir como lateral esquerdo, o Coates e o Luís Neto como centrais, depois 2 médios, Yulman Di Bragança, e na frente, Jenny Catamo como extremo direito, Nuno Santos como extremo esquerdo e Trincão nas costas do ponta de lança, que era o Paulinho. Portanto, aqui algum detalhe para explicar esta nova estrutura ensaiada pelo Sporting. É verdade, havia algum híbrido no corredor esquerdo, porque havia momentos em que Nuno Santos fechava o corredor e o Mateus Reis vinha mais para dentro, mas foi uma nova estrutura esta ensaiada pelo Sporting. O jogo foi lento durante a primeira parte. O Sporting marcou 2 golos de 2 pontapés de canto no lado, marcados no lado esquerdo por Nuno Santos. O primeiro, um cabeceamento do Luís Neto. O segundo, uma finalização do Paulinho. Para a segunda parte, o Sporting veio mais rápido e o Domiense também acabou por demonstrar alguma falta de qualidade para este nível e acabou por encaixar mais 6 golos. Nota de destaque para o hat-trick de Paulinho, foi o homem do jogo, com 3 golos. Gyökeres entrou e ainda ganhou um penalti e fez um golo também. Acabou o Sporting por golear o jogo sem grande história e que pelo menos terá permitido a Ruben Amorim ensaiar a tal nova estrutura. Foi essa a novidade da partida do Sporting contra o Domiense. E agora, daqui para a frente, já sabem, há 9 equipas da Primeira Liga, há 6 equipas da Segunda Liga e resta, entre as equipas mais débeis, o Amarante do Campeonato de Portugal, que com certeza poderá fazer uma festa na próxima eliminatória da competição. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.